Jones, vamos fazer um videozinho aqui hoje, que eu vou até subir ele pro treinamento, porque ele vai ajudar os alunos lá que tem algumas dúvidas na hora de fazer análise de gráfico dentro do software, mas é umas informações interessantes aqui para vocês, que são curiosos na parte de projeto de caixa, por que a sintonia X, por que a sintonia Y, toca melhor macio, mais ataque, etc, tal e etc. Então é o seguinte, a gente vai pegar aqui e vamos analisar em cima de volume total, qual que é de fato, tá, a melhor maneira de trabalhar com projeto de caixa, principalmente para o trio goiano, que é entre aspas, um pouco mais específico, por conta de um detalhe. O trio goiano, galera, ele não tem volume de caixa infinito, ou seja, não, eu vou trabalhar a caixa aqui com 63 litros, porque o manual fulano de tal, da marca tal, falou que esse é o top. Então eu vou trabalhar com esse de volume. Não é assim, galera, que funciona. Tá, eu vou dar um exemplo aqui no papel, para vocês entenderem, mas basicamente, o cara tem um limite de trabalhar a caixa dentro do software, ele não tem o volume que ele quiser. Então não pode fazer caixa de qualquer jeito. Então qual que é a parada que eu falo sempre nos vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram, nos WhatsApp da vida? Em cima do que você tem disponível, você faz a melhor caixa possível. É assim que funciona. Você não tem pra onde correr. Então eu vou explicar tanto que é simples usar esse software, e a gente vai mostrar ali os exemplos práticos sobre a questão da curva de resposta. Quais gráficos você tem que analisar, tá? E vou dar duas dicas. Caixa para tocar aberto e caixa para tocar fechado, porque existe isso também e vocês vão entender, beleza? Então, agora vamos pro software lá, já fiz a introdução necessária, né, para chamar um pouco sua atenção e o conteúdo desse vídeo. Então, bora lá! Vou começar a mostrar o software aqui, mas assim, ó, não vou ficar aparecendo o rosto aqui com porra nenhuma não, vou mostrar dados, então esquece aí, não vou aparecer. Então, bora agora entender algumas paradas. Primeira coisa, galera, que vocês têm que entender 100% são esses gráficos, tá? Vocês vão futricar, porque isso aqui é necessário sim vocês entenderem, tá? Então deixa eu pegar um tripézinho que fica mais fácil. Um pau de selfie aqui é muito melhor, Jones. Mas olha só, qual que é a parada, galera? Gráficos que eu gosto de utilizar, tá, no meu dia a dia, que são os gráficos que a gente fazer análise de fato, que são curva de resposta, tá? SPL térmica, ou seja, é o SPL que você vai ter de resultado dessa caixa, em quais frequências, quantos dB de ganho de fato vão ter, beleza? Max Power, ou seja, qual frequência que esse falante trabalha e a partir de quantos hertz, a partir de qual potência em hertz, tá? Então esse aqui é um Pine 312, ó, ele chega lá em 46, ele perde um pouquinho dessa potência suportável, vocês vão entender por quê, tá? Outro aqui é SPL térmico, ganho de cabine, então são esses quatro. Esse gráfico aqui, ó, é meio que do controle de cone do alto-falante, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar um outro aqui, ó. Cone de samplement, aqui, ó, pronto. Esse aqui é o gráfico de cone, ou seja, o tanto que ele excursiona, quantos milímetros ele excursiona em qual frequência, tá? E vocês podem observar, ó, que em 35 Hz, ó, ele excursiona, aí, ó, 34, 35, ele excursiona 8.2 milímetros. Então, se vocês analisarem aqui, ó, o X-Max desse Pioneer é 7.7 milímetros, tá, galera? Então, X-Max baixo, ou seja, esse alto-falante, tudo que tiver acima de 7.7 milímetros, ele não suporta. Então, tá vendo aqui, ó, que nessa frequência ele tá acima do 7, ó, daqui a aqui. É por isso que naquele outro gráfico, eu vou colocar ele aqui em cima que vocês vão entender melhor, ó. Max Power. Olha pra vocês verem, ó. Exatamente entre essa frequência e essa, o falante trabalha acima dos 7.7 milímetros, ó. E é por isso que o gráfico mostra que ele não suporta essa potência toda, até ele suporta um pouco menos. Beleza? Mas isso aqui, galera, é um pouquinho abaixo desse jeito aqui, não é prejudicial, tá? E isso acontece com pouquíssimos alto-falantes. Os falantes que a gente costuma trabalhar no trio goiano aí, principalmente Powervox, Zeta, Tiger, Evoque, dificilmente vai ter essas respostas abaixo, acima da potência que ele suporta, tá? Por exemplo, aqui, ó, um Zetin M12, ó. Se você pegar aqui esse alto-falante, ó, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, só pra vocês entenderem, ó, o X-Max desse alto-falante, ó, é 11.8 milímetros, tá? O tanto que ele excursiona. Beleza? Tipo 1 centímetro quebrado. Então, vocês podem observar que na caixa desse jeito, com 47.15 litros, em 38 Hz, ele está suportando a partir de 30 Hz em diante, ó. Tá? Abaixo ele não suporta. Por quê? Porque, ó, como o X-Max dele é 11.8, ó. Aqui, ó, se a gente vai nos milímetros, ó. Ó, 10, 11.8, ó. 11.5, 11.3... 11, ó, com 31, ele tá em 10, partiu para baixo de 30, 29, ele vai excursionando mais, ó, 12, 13, 15, não sei lá quantos milhões de milímetros. Então, ou seja, esse alto-falante, se você colocar o corte aí abaixo de 30 Hz, ele vai excursionar demais, vai dar fim de curso, né, no caso, digamos assim, vai ficar batendo fundo, porque você não fez o controle de cone necessário para essa caixa. Então, para você não sofrer com esse gráfico, ele é um pouco mais complexo, principalmente para quem está começando agora, não utilize, tá, esse gráfico aqui como base, use o Max Power, porque o Max Power você sabe a partir de qual potência o falante suporta aquela potência RMS, beleza? E agora eu vou explicar a regrinha que eu utilizo, que dá muito certo
para você trabalhar caixas trabalhando fechado e caixa para trabalhar aberto, beleza? Os gráficos que vão utilizar é basicamente esse aqui, ó. Vou tirar esse aqui, vou colocar qualquer um aqui. Cadê? Agora eu quero o Max Power. Aí não vai aparecer o Max Power. Então, resposta de frequência mesmo aqui e aqui o Max Power, beleza? Qual que é a parada, galera? Quando eu quero uma caixa para trabalhar aberto, caixa residencial, certo? Caixa para saveiro aí, paredinha, caixa com vai usar tampão. Ou seja, ele quer o máximo de resultado aberto. Então vocês vão analisar esse aqui, ó. Primeira coisa, curva de resposta. Vocês vão fazer uma caixa em que a sintonia, foda-se qual ela é. Vocês vão preocupar com essa resposta ficar entre 50 e 60 Hz, o pico da resposta. Esse é a manha, certo? Então aqui eu não vou trabalhar a sintonia 38. Desse jeito, a caixa está trabalhando de 30 Hz em diante, o pico da resposta está até 50. Beleza? E eu quero sempre uma resposta, não é sempre, né? Mas eu gosto de chegar em pelo menos 6 dB aqui, ó, no pico da resposta, dando mais de 6, então tá excelente. Mas eu poderia, por exemplo, ó, trabalhar essa frequência, sei lá, em 35 Hz, por exemplo, ó. E eu teria um pico de resposta agora, mantendo os mesmos 50 Hz, tá? 49, 48, até 50 Hz aí de pico, ó, com 6 dB. Já a caixa é muito top. Mas qual que é outra parada que eu sempre analiso? Esse gráfico Max Power, eu gosto de chegar e usar ele sempre de 30 Hz em diante. E por que eu gosto de chegar em 30 Hz em diante? Porque abaixo de 30 Hz, galera, você não tem muito ganho de fato de grave para trio goiano, que é sub, médio e Twitter, que é 69 com tom, mas foda-se, desconsidera. Tô explicando o que é um trio goiano aqui rapidamente. Então, quando vocês forem pensar nessa situação, analisem esse gráfico do Max Power para trabalhar de 30 Hz em diante. Porque nem sempre você vai ter, de fato, uma resposta tão agressiva. Essa caixa aqui, ó, só pra vocês entenderem, SPL térmico dela, o pico lá em 50, 49, 50 Hz, ó. A gente tem 116.4 dB. Aí eu venho aqui e coloco ela em 38 Hz, o gráfico sobe pros 30 que a gente quer, certo? E de 116, agora a gente tem 117 dB, ou seja, eu ganhei 1 dB a mais de ganho, com a sintonia um pouco mais alta, uma caixa que desce em 30 Hz, certo? E tem pico de resposta agora nos mesmos 50, 51, só que agora com 7 dB em vez de 6, ou seja, eu ganhei 1 dB de resposta em SPL, de fato. Então, vocês vão sempre analisar esse tipo de coisa, vocês vão colocando sempre sintonias, tá? Esse aqui é, no caso, o exemplo fechado. Se eu fosse trabalhar aberto, eu quero que essa frequência aqui chegue o mais próximo de 57, 55, no máximo 60, tá? Hertz, porque esse é o pico de resposta. Para trabalhar aberto é muito bom, tá? Então, em qualquer parada, vamos jogar essa sintonia aqui agora, ó. 42 Hz, e eu vou analisando sempre a resposta, tá? E o SPL térmico, quantos dB que tá dando. E uma coisa que eu gosto de usar como parâmetro inicial é que essa frequência de Max Power, eu gosto que ela tenha entre 34, 33 Hz em diante, até no máximo 36. Vai depender muito de falante para falante. Porque tem falante, galera, que tem essa curva de resposta muito macia. Zeta acontece muito isso, é muito macio. E essa frequência de pico aqui, ó, nesse caso aqui agora, ela já tá agora em 53, ó, o pico da resposta. Se eu for pegar, usar no Zeta 900, por exemplo, 700, ele é muito macio, às vezes essa resposta aqui, o pico vai ficar em 40 e poucos ainda, mesmo com a sintonia mais alta. Então tudo vai depender. Mas para trabalhar aberto, eu vou colocando uma sintonia para que esse Max Power não passe de 35, 36 Hz e esse pico de resposta fica aqui entre 55 e 56 Hz, no máximo 60. Então eu vou colocando aqui sintonia para a gente analisar. 45, ó, em 45 Hz, a caixa está trabalhando a parte de 34, ó, 34 Hz, certo? E eu tenho um pico de resposta agora, ó, com 55, 9 dB de ganho. Beleza? Então aquela caixa que foi feita para tocar aberto, em 50 Hz, por exemplo, agora eu tenho de 116, eu tenho agora quase 120 dB de ganho em 54 Hz. Ou seja, a caixa tocando aberta toca muito melhor do que a caixa tinha sido feita para tocar fechada. Beleza? Então tem esse diferencial, tá? E eu vou explicar também sobre esse ganho de cabine daqui a pouco, tá? Porque vocês vão entender o porquê. Mas galera, aqui ó, poderia botar 46 Hz, por exemplo, que essa caixa subiria com um mínimo de 34, 35 Hz em diante. Teríamos pico de resposta com quase 10 dB lá em 56 Hz agora. E pico de resposta agora arredondando para 120 dB. Então essa caixa vai ficar monstra, mesmo com gravinho de 450 para tocar aberto, por conta disso. Beleza? Agora, entretanto, todavia, se essa caixa fosse tocar fechada, galera, a gente teria esse gráfico aqui, que é o ganho de cabine, ou seja, é a quantidade de dBs que eu tenho, beleza? Com o porta-mala fechado. Aqui, ó, a gente tem um pico de resposta na frequência muito alta, em 53 Hz. Eu quero o grave o mais macio possível e que fique forte. Então, por isso que a gente trabalhando com a sintonia mais baixa, ó, por exemplo, em 38, aqui o Max Power a partir de 30, a gente tem pico de resposta aqui, ó, em 47 Hz agora, no ganho de cabine, e eu tô ganhando 16 dB só fechando o porta-mala. Por isso que a impressão do porta-mala fechado tem essa impressão gigantesca por conta desse tipo de gráfico, tá? O ganho de cabine. Então, eu tenho um ganho de frequência muito top entre 45 e 47 Hz aí, ó. Na verdade, ó, é entre, que tá dando pelo menos 15 dB, ó, de 40 até 55 Hz aí, ó, praticamente, ó.
50 Hz. A gente tem 15 dB de ganho, então vai ser um grave absurdo. E a curva vai só subir nos dBs, ó. Ela tem um pico lá, mas ela ainda tem muito ganho de dB de SPL nas todas as regiões, mas o pico é lá em 50 e pouco. Então, galera, esse tipo de gráfico vai servir para você fazer a análise de fato do que vai ser melhor. Então, vamos lá, novamente. Regra para você utilizar a caixa para tocar fechado. Primeira coisa, tenta chegar nesse max power para trabalhar a partir de 30 Hz em diante, certo? E pico de resposta no máximo ali em 50, igual tá aqui. Mas o top, se eu pegar, por exemplo, PowerVox de 800, ó, o gráfico desse alto-falante, ele é já um pouco, com a resposta um pouco mais alta, ó, só pra vocês entenderem. Aqui, ó, o falante tá descendo na caixa com 50 litros, a caixa tá descendo lá em 29 Hz, beleza? Mas o pico de resposta dele, ó, é em 56, padrão, tá? É meio que a curva de resposta dele. Essa sintonia é a sintonia mais baixa que o software tá me recomendando, ó. Se eu quiser que esse pico de resposta fique mais, com frequência mais baixa, eu tenho que fazer uma caixa com volume mais alto. Ó, uma caixa com 50 litros livre, a caixa com 60 litros livre. Vai melhorando a resposta, ó, o pico dela tá descendo um pouquinho, ó, 50 agora Hz, só que tá melhorando também as frequências bem baixas, ó, em 27, 26 Hz, ó, que é meio que onde a caixa já tá começando a trabalhar. E esse aqui é o PowerVox, não é nem de 800, tá, cara? É de 400 RMS. Vamos pegar um PowerVox aqui de 800 mesmo e o Zeta de 900, que é o que é mais falado. Então aqui agora eu tô com um PowerVox de 800 de fato, beleza? Aqui na caixa perto dos 50 litros, ele tá me dando aqui um pico de resposta em 50 Hz com 3.4 dB, sintonia recomendada de 32 e uma caixa que desce em 27 Hz em diante. Beleza? Então, qual que é a parada? Eu quero que essa caixa tenha um pico de resposta mais agradável e eu vou fazer essa curva aqui chegar em 30, tá? E melhorar esse pico de resposta, beleza? Para ter um grave mais agressivo, tá? Então, atualmente, a gente tem aqui, ó, em pico de resposta, ó, 117.4 dB. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou colocando sintonia até essa curva chegar aqui em 30 Hz, tá? Então, vamos pôr em 35, 36, opa, 36 bateu em cima, ó, 30 Hz, tá? Agora tem 36 dB. De 117, a gente foi para 118. Ou seja, eu ganhei um dB a mais, com a sintonia um pouco mais alta, uma caixa que ainda desce muito bem, beleza? E agora a gente tem de 3.6, 4.7 dB de ganho. E manteve o mesmo pico da resposta que é em 50, que é característica do PowerVox de 800. Beleza? Que é o SW1600. Ah, eu quero trabalhar essa caixa aberta, então a gente vai subir mais ainda essa sintonia para ela chegar aqui perto dos 34, 35 Hz mais ou menos. Então a gente vem aqui põe em 40 Hz, por exemplo. Ó, em 40 a gente chegou em 33. Então vamos para 41, 42, ó, que ficou o top, ó, 35 Hz, 800 RMS, pico de resposta agora batendo quase 7 dB lá nos mesmos 51, 52 Hz, tá? E de 116, agora a gente tem 121 dB de ganho no 51 Hz, galera. Então, assim, a caixa vai tocando cada vez melhor, tá? Fechada, ela vai ter uma tocada top, beleza? Mas o pico de resposta do ganho de cabine, então tudo vocês vão analisar. Eu ainda faria uma sintonia mais alta aqui para esse caso, ó. Aqui tá trabalhando, na verdade, de 34 Hz em diante. Vamos colocando sintonia aqui pra gente ver, ó. 43, aí em 43 agora, em 35, 44. Ó, em 44 Hz de sintonia, a gente ainda tem a caixa trabalhando em 35 Hz em diante. Agora a gente tem 7.6 dB de ganho agora em 54 Hz, ou seja, uma frequência um pouco mais alta, para trabalhar aberto um pouco mais interessante, né? Esse pico ficar ali entre 50 e 60 Hz, né? Como eu disse. E agora a gente tem incríveis 121.7 dB de ganho, tá? Nos 53, 54 Hz. Então, galera, como eu tô dizendo, vocês sempre vão analisando os gráficos, tá? É isso aqui que vai mostrar pra vocês a melhor caixa possível, beleza? Porque vocês analisarem sempre, ah, eu quero a caixa que desce mais, beleza, aí você vem cá e põe quantos litros você tem mais ou menos, e deu 32 Hz. Vai ser uma caixa boa? Vai. Mas uma caixa de alto desempenho, na minha concepção, é uma caixa que tem essa curva de resposta com pelo menos 6 dB de ganho de pico, beleza? Para que a gente consiga trabalhar uma frequência baixa, mas que a caixa ainda suba bem. Esse é meio que o padrão que eu faço nos projetos diários. Tem uns dois ali que eu fiz, hein, galera? Ó. Projeto o tempo inteiro. Então, é mais ou menos isso. Beleza? Claro que se o cliente fala, não, mas eu não quero que essa caixa tenha uma resposta alta demais, eu quero que ela desça o melhor possível. Beleza, então a gente trabalha dessa maneira, tá? E qual que é a parada, galera, pra gente finalizar? Todas as vezes que vocês forem fazer os projetos, pergunte pro seu cliente o que ele tá buscando de resultado. Se é o grave mais macio, se é o grave, sei lá, com mais ataque, beleza? Galera do som mais seco aí, principalmente, não tem padrão. No sub aqui, acaba tá sendo um pouco mais padrão, porque às vezes a galera nem sabe o que ela quer o gravão, gravão, gravão. E a caixa de alto desempenho, desse jeito que eu tô explicando pra vocês, de 30 em diante, tocar fechado, e 35 em diante, tocar aberto, caixas residenciais, saveiro, paredinha, paredinha, tampão, beleza? Caixa que vai tocar o mic, para tocar o mais forte aberto, desse jeito é muito interessante, certo? Então, são as dicas que eu dou para vocês de forma final. Então, o que eu posso recomendar para vocês aqui agora, de fato, busquem às vezes recomendação de uma pessoa que não só entende do software,
ou você aí, que eu não sei se é aluno ou se não é, tá? Que eu vou postar esse vídeo aqui em vários locais. Esse vídeo vai complementar muito o que tem de conhecimento no curso e vai ajudar muito o conhecimento para quem é leigo, né? Para quem é robista e tal, e quer entender um pouco mais sobre essas análises. Primeira coisa, esse software de simulação, galera, não é a coisa mais perfeita do mundo no seguinte detalhe, tá? Aqui principalmente pro trio goiano. Esse software, galera, no máximo que ele faz projeto é para 2 graves. Aí a gente tem que dividir a área de volume da caixa para 2 graves e dimensionar o duto. Dá para fazer tranquilo, só que é um pouco mais complexo, beleza? Mas entre aspas, pior que a gente tem, né, o pior cenário, que esse software que faz só de 2 graves, de forma mais completa, né, no software, é o melhor que a gente tem. Por quê? Esse software ele é pago? Ele é pago. Só que ele tem suporte do proprietário do software, beleza? Igual eu faço com os alunos. Ou seja, o cara tem dúvida, alguma coisa, ele orienta para você sofrer o mínimo possível para poder executar. Essas dicas que eu trago aqui ajudam demais a galera. Mas quem é aluno meu, eu oriento direto e tal. Mas muita gente que tem o software e adquire direto com o Marcelo, que não é aluno meu, o cara tem que pegar suporte com o Marcelo. Então, agora imagina você, eu não vou comprar o software do Marcelo, o Elisa, eu vou pegar o box sei lá do que, ou o cheat sei o que, esses softwares que tem aí, gratuito, entre aspas, que é tudo craqueado, que não tem atualização, não tem suporte, banco de dados atualizado, quando tem banco de dados, tá? Porque esse aqui, galera, tem mais de 13 mil alto-falantes cadastrados, então do mundo inteiro, você imaginar, tem aqui dentro. E quando você quiser cadastrar, a coisa mais simples do mundo, você mesmo cadastra, tá? Então, qual que é a parada, galera? Você aí, que quer ter o software, galera, investe num software que tem um respaldo, que tem atualização, certo? Porque se você ficar pegando esse trem gratuito aí, de verdade, eu não recomendo. Não recomendo que vocês nunca viram eu falando sobre esses softwares aqui, porque não é a coisa que presta. Então, galera, não tem pra onde correr. Se você quer ter um conhecimento, quer ter uma ferramenta diferenciada, você tem que pagar, galera. Aqui o mais que vocês vão encontrar na internet é dica, é conteúdo básico, entendeu? Porque onde tá o grosso, onde tá o que esclarece pra vocês, não tem como. É conhecimento e ele é pago. Você que vai ficar querendo conteúdo gratuito, você vai nadar e nadar e nadar e vai morrer na praia de fato. Porque, infelizmente, galera, é só quem faz o pagamento, quem tem curso, quem tem um software, que vai ter acesso a todas as ferramentas de forma diferenciada. Beleza? Não tem pra onde correr, tá? E como conteúdo final, eu vou explicar pra vocês sobre caixa de trio goiano, que a gente tem sempre um volume disponível pra trabalhar. Beleza? Então, vamos agora pra não falar sobre isso aí no final do vídeo. Então, galera, ó, quando o cliente vai fazer uma solicitação de projeto, eu sempre pergunto para ele, falei, ó, me manda quais são as medidas máximas que você tem para trabalhar. Mesmo que uma caixa, por exemplo, essa aqui é para 6 graves, é porque eu não desenhei aqui os falantes. Desenhei onde tem os reforços e onde vai o duto da caixa. Mas enfim, como é que é a parada, galera? Você não tem volume disponível infinito, então você tem que pegar as medidas que ele tem disponível lá e fazer o melhor projeto possível. É assim que funciona, beleza? Nesse caso, uma caixa para 6 graves. Aqui, ó, a gente sempre faz o quê? O cálculo da caixa, qual que é o volume total da caixa, depois eu desconto os travamentos, beleza? E vejo qual que é o volume total da caixa, e aí eu divido por 3, que eu vou saber a área de duto para cada 2 falantes. Como eu disse para vocês, o software não trabalha com projeto com caixa de mais de 2 graves, ó. É só no máximo 2, não tem para onde correr. Então, eu tenho que fazer isso. Então, como é que eu faço? Eu meço a altura, a largura, vezes profundidade, divido por 1000. Eu verifiquei aqui que essa caixa de volume interno dá 335,61 litros. Aí, essas 6 travas aí, ó, 6, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 travas. Vai descontar 4 mais 9 litros aí, desconta 322,27, que é o que sobra de fato de volume interno bruto. Aí eu divido por 3, fica 107,42 para cada 2 graves. Então, como é que a gente faz isso, galera? A gente vai para o software, vamos supor que essa caixa é de um PowerVox, tá? Aí eu delimitei aqui que o duto da caixa, eu dividi esse 100, volume aqui de 100, né, que a gente tem volume não, né? A lateral aqui de 100, para pegar de fora a fora. E aqui essa chapa é de 1.8, deixa eu ver se é 1.8 mesmo. Essa aqui no caso, 80, 46, 50, de 2 milímetros, de 20 milímetros, quer dizer, ó, 2 centímetros. Então, como é que fica a parada? Eu peguei 100, tá? Pra mim saber qual que vai ficar a área de duto pra cada falante aí, de largura, depois a gente vai melhorando a altura. Então fica mais ou menos assim, ó. Eu tenho 100, certo? Menos as chapas dos lados, então fica menos 4, né, que é 2 de cada lado, certo? Menos os mais 4 centímetros, que é 2 de cada chapa que vai dividir aqui no meio, então menos 4. Sobra 92. Esses 92 eu vou dividir por 3, que são 3 dutos que eu quero. Então, 92 dividido por 3, fica 15,33 centímetros, que vai ficar cada duto desse aqui, ó. É mais ou menos isso. Vamos fazer de novo, esse deu certo? Acho que não deu, não. 92 dividido por 3. Ah, tá certo, ó. Vou dividir por 6. É 30,66. É cada dutinho desse aqui, ó, de largura, 30,66. Beleza? Então, como é que a gente faz isso, galera? A gente vai pro software, tá? Eu vou pôr duto régua, duto quadrado, sei lá, tanto faz. Vou pôr duto único pros 2 graves. E vou pôr aqui de largura no duto, 30,66. E já vem aqui e coloco a espessura do duto, que é de 20 milímetros, que é a caixa que vai estar sendo feita. E aqui eu vou mexer na altura, tá? Eu vou pôr uma altura meio alta aqui por enquanto, sei lá, 5 centímetros por enquanto, beleza? E a gente vai delimitar o projeto. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu vi que eu tenho
107,42 litros para cada 2 graves. Esse 107, eu tenho que chegar nesse volume aqui, ó, que é o total da caixa. Não é volume livre, é volume total, certo? O volume total da caixa é o quê? A caixa sem travamentos, ou seja, eu tenho que pôr o duto aqui ainda aqui dentro, beleza? Eu tenho que colocar o falante dentro da caixa, tudo é o espaço que vai ocupar. Então, numa caixa aqui, ó, vamos trabalhar, sei lá, uma caixa com 90 litros livre, vai ficar com 104 total com tudo desse tamanho aqui, ó. Beleza? Por quê? Dos 90 livre, mais volume do sub 3 litros, são 2 subs, mais 8,63 que é o volume do duto, o total fica 104,63 litros. Eu tenho que chegar em 107. E ainda trabalhar a questão da curva de resposta. Então, o que eu faço, galera? Eu vou trabalhando primeiro a questão da sintonia, identificar qual que é a sintonia top para essa caixa trabalhar fechado. Então, eu vou tentar chegar nessa curva perto dos 30 Hz. Então, eu venho aqui, coloco aqui sintonia 35, 38, 40, 42. Opa, em 42, ó, chegou certinho na linha de 30 Hz. Beleza? Então, provavelmente eu vou trabalhar essa caixa em 42 Hz. Então, eu travo o cadeadinho aqui para não mexer na sintonia. E agora, eu vou mexer nesse volume livre até isso aqui chegar em 107,42. Beleza? Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar 90, 100. Em 100 passou 88. Opa, 98 quer dizer. 107,42. Tá, passou um pouquinho, então 97,9. 97,93. 97,95. Opa, bateu, ó. 107,42 em 42 Hz. A gente tem uma caixa com pico de resposta em 50 Hz, ou seja, entre 40 e 50, top. 49, 50. De 48 a 50 Hz. É o que a gente quer mesmo. Trabalhando a partir de 30, beleza? E vai ficar um duto, então, para cada 2 graves, de 5 centímetros por 30,66, com espessura de 20 milímetros mesmo, e vai ficar com 15 centímetros de profundidade só. Beleza? Vai ficar desse jeito, galera. Ah, eu tô achando esse duto muito pequeno e eu tenho muito volume na caixa. Vamos pôr esse duto um pouquinho mais largo, então, ó. A gente aumenta um pouco a altura dele, para 6. Beleza? Agora ficou com 108 litros. Eu venho aqui e vou diminuir o volume. 96, 96,7. Passou, 96,4, 96,3. Pronto, 107,42 litros. Agora o duto vai ficar 30 por 66 por 6 e vai ter 20,17 centímetros, não tem nada de sopro, ó, tá abaixo de 6%. Então, caixa top das galáxias. Mesmo jeito, ó, trabalhando em 30 Hz, com pico de resposta com 7 dB de ganho lá em 49, 50 Hz, ó, 7,4, né? E o SPL térmico aqui dessa caixa, também 50 Hz com 124 dB e meio de ganho. E ganho de cabine também, quando fechar o porta-malas, a gente vai ter um pico de 16 dB de ganho quando a caixa estiver trabalhando fechada. Então, galera, são mais ou menos essas manhas que fazem o diferencial no resultado das caixas de grave. Ficou um vídeo longo, não é um vídeo que muita gente vai assistir, mas para quem tiver interesse, vai pegar muito bizu nesse vídeo aqui sobre a parte de projeto e a importância. Então, para finalizar agora de vez, você que é meu aluno, não tem condição de ter software, galera, às vezes não tem PC, cara, paga o projeto então, que eu já te entrego o trem mastigado e você desenrola. Você que não é aluno, você que é robista, viu aí as diferenciais, por que a gente analisa cada detalhe, veja aqui, ó, você, o porquê que esses vídeos, porquê que cada coisa mostra de fato o diferencial de um detalhe ou outro. Por que isso aqui acontece, tá? Não é comigo? Faz projeto com outra pessoa, mas não deixe de fazer projeto, não faz caixa de qualquer jeito. Você que já tem uma caixa pronta, quer que eu analiso ela e veja se eu consigo melhorar? Se for duto redondo, eu tenho certeza que eu consigo melhorar ela. A caixa para não ter sopro, a caixa... Porque o sopro, galera, o duto fica às vezes uma sintonia até boa, tá na sintonia boa, mas ela perde pressão, porque como o duto tem uma área de boca pequena, né, quando tá soprando, o gráfico fica preso dentro da caixa e não consegue sair. Por isso que não dá resultado direito, fica um barulhão de sopro no duto mesmo, fica uma bosta. Por conta disso, galera, é o que eu tô falando, paga os projetos, não é caro, é barato. Joga esse custo pro seu cliente pagar lá, ó, no seu cliente final. Você que é lojista aí, cara, ó, vai ter um projeto ali, é R$120, é 80, é sei lá, 160. É melhor você pagar esses R$160 ou colocar a importância disso pro seu cliente, do que você fazer de qualquer jeito e o cliente ficar desanimado com o resultado. Tem um aluno meu, cara, que ele não tem paciência de mexer com software. Ele paga o projeto de tudo e as caixas tá ganhando campeonato em tudo quanto é lugar que ele for. Lá, acho que é no Mato Grosso, se eu não me engano. Então, mano, não perde tempo, não fica sofrendo. Faz os projetos, faz tudo certinho, que não tem como errar. Beleza? Então tá o detalhe final pra vocês. Tamo junto, abraço pra vocês e precisou de treinamento, quer aprender, a gente tem um curso, tá? Esse aqui é um complementinho de aula lá dentro, que ainda teve muita gente que ficou com algumas dúvidas sobre esses gráficos aí. Beleza? Não existe sintonia padrão pra nada, porque se fosse assim... Era muito fácil, não é. Então tem sempre que analisar. Às vezes a resposta de algum falante vai mudar a outra. Então, não tem padrão. Beleza? É isso, tamo junto pra vocês e precisou aí chamar lá no Zap, lá no Instagram ou no TikTok. Abraço de uma vez.